A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos que nessa noite já estão aí preparados para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, o seu lar, nesse tempo que nós vamos ter aqui de aprendizado. Mas de hoje nós vamos colocar aqui nosso estudo em dia, né? Nós vamos falar hoje sobre o ministério de Elias e Eliseu e vamos falar também diretamente sobre o ministério de Eliseu na lição de número 7. Então hoje nós vamos aproveitar esse tempo. Lição de número 6, nós vamos falar sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. E depois nós vamos para a lição de número 7, que fala sobre o ministério do profeta Eliseu, né? Então nós vamos colocar a nossa aula em dia. Espero que os irmãos estejam aí com as revistinhas, né, e preparados para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Graças a Deus, mais uma terça-feira aqui nós estamos reunidos, né, para esse estudo e esse aprendizado na nossa vida. Vamos orar, amados. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por este momento tão especial que o Senhor nos concede de a cada terça-feira estarmos aqui para aprendermos da Tua palavra, para podermos ser instruídos nos ensinamentos. Obrigado, Senhor Deus, por todas essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, porque isso nos traz crescimento, isso nos faz aprofundarmos mais cada vez na Tua palavra e entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, esses que já estão preparados para o estudo dessa noite. Que o Senhor derrame bênção, sabedoria através do Teu Espírito Santo. E que tudo aquilo que nós falarmos aqui seja para crescimento no conhecimento e na sabedoria dos Teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, por todos esses estudos que nós temos tido, porque isso, Senhor Deus, tem aberto os nossos olhos. Por isso eu oro, agradeço, consagrando esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Então, hoje na lição de número 6, nós vamos falar o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O que é o sucessor? O sucessor é aquele que vai substituir alguém numa atividade, né, num serviço ou num cargo. Aqui no caso, Elias estava para ser levado aos céus, né? Deus estaria retirando Elias, encerrando seu ministério, e agora estaria dando a incumbência a esse sucessor, a Eliseu. Então nós vamos ver isso, alguns dados aqui importantes, amado. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você, que você olhe no contexto dessa aula, a importância de nós sabermos com quem nós estamos no nosso ministério, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos aprendendo. Se as pessoas que estão junto conosco estão trazendo crescimento para o nosso ministério, ou se estão acabando sendo pedra de tropeço, impedindo que muitas vezes o nosso ministério cresça. Então eu quero que você abra o seu entendimento para isso, da importância, amado, de que é você ser submisso a uma autoridade espiritual. Saber que é Deus que constitui, da mesma maneira é Deus que tira, amado. Então nós vamos nessa aula do profeta Elias e Eliseu, nós vamos ver bem isso, porque Elias estava para ser levado e Eliseu estaria sendo preparado para dar continuidade no ministério profético. Então o texto áureo diz hoje assim, olha, 2 Reis 2,9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que me haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então aqui é um momento em que Elias já havia passado o Jordão, né, e estava junto com Eliseu, aguardando o momento de ser levado, né, de ser tomado pelo Senhor. E Elias pergunta para Eliseu o que ele quer. E Eliseu fala para Elias que ele queria ter uma porção dobrada, né, do teu espírito sobre a vida dele. É interessante nós olharmos isso, né, o significado. Nós vamos falar um pouquinho sobre o significado do que é ter essa porção dobrada. Mas isso é importante, o que mostra aqui, amado, é a ligação que Elias tinha com Eliseu e que Eliseu tinha com Elias. Né, sabendo respeitar o ministério de Elias, andando junto com Elias, vendo as coisas que Elias estava fazendo, isso trouxe um grande aprendizado para Eliseu, que estaria ali sendo preparado para substituir o profeta Elias. Vamos para a nossa introdução aqui. O ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal, olha só, a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu
sobre o que ele gostaria de receber. Olha que coisa linda. De sua parte, Eliseu, mais que depressa, pediu uma porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são assuntos dessa lição. Então aqui eu gostaria de ler com vocês, não é, o tópico 1, a despedida de Elias, o item 2, que fala assim, olha, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu, olha só, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Olha que detalhe importante isso. Né? Você vê aqui, Elias não profetizou, não lançou profecia de longo prazo. As profecias de Elias foram acontecendo imediatamente aquilo que ele falava. Mas Elias, amado, tinha uma grandeza de alma, como diz aqui, muito, muito grande, né? Uma integridade muito correta mediante a palavra do Senhor. E isso o habilitava a ser o profeta que foi. E hoje nós vemos coisas assim que nos assustam no nosso meio, né? E a pessoa é intitulada como profeta. Então nós temos que olhar para aquilo que nos cerca e vermos realmente aquilo que a Bíblia nos mostra. Não é? Nós vemos aqui Elias chegando para os profetas de Baal e dizendo para eles assim, olha, grita mais alto, não é? Sendo que Elias teve uma experiência com o Senhor dentro de uma caverna, aonde um vento manso passou por ali, uma brisa mansa passou por ali onde estava Elias, para tirar Elias daquela caverna. Não é? Então nós vemos que Elias entendia todas essas coisas, diferentemente do que nós vivemos hoje, amado. Né? As pessoas acham que por muito gritar, por muito berrar, por muito falar as coisas, não vai se aproximar do Senhor. Não, é a ligação com Deus, é a intimidade com o Senhor, é a sinceridade do coração. Olha o que o autor fala aqui, não é? Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão de porção dobrada. No contexto do Antigo Testamento, geralmente o sucessor das funções familiares era o primogênito. O sucessor tinha direito à porção dobrada da herança deixada aos outros filhos. O que Eliseu estava pedindo a Elias era para ser seu sucessor no ministério profético. Então aqui você vai entender um pouquinho, né? Esse é um comentário que está aqui na minha revista, sobre essa questão dessa porção dobrada. Né? Muitos hoje mudam o contexto disso, mas o que Eliseu estava pedindo é para que ele tivesse uma parte dobrada daquilo que estava sobre a vida do profeta Eliseu, do profeta Elias. Né? E isso aconteceu na vida de Eliseu, porque quando Elias foi tomado no redemoinho, né? Aquela carruagem de fogo levou Elias, a capa de Elias foi deixada e Eliseu pegou aquela capa, testificando, cumprindo ali aquilo que Elias havia dito. Né? Se ele visse a capa no momento que ele fosse levado, se cumpriria aquilo que ele estava pedindo. Então, amados, é interessante nós olharmos para esse ponto. O item 2 dessa lição, ele fala sobre o pedido ousado de Eliseu. Olha, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra, olha só, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Então, você vê a importância do que é estar junto, do que é andar junto, do que é ter comunhão com o outro. Mas Jesus, ele quando ordenou os discípulos para fazer o trabalho missionário, o Senhor mandou eles irem de 2 em 2. Então, amado, nós temos que ter comunhão uns com os outros.
um zelar pelo ministério do outro, para que o outro também cresça. E quando um cresce, o outro também cresce junto. Eliseu estava aqui sendo preparado para ser sucessor, e Elias falava para Eliseu assim: olha, fica aqui que eu vou até tal lugar, eu vou até Gilgal, eu vou até Betel, eu vou até o Jordão. Mas Eliseu dizia para Elias assim: ó, de maneira alguma eu vou te deixar. Eliseu entendeu o que era servir e estar junto com o profeta, para que ele pudesse também aprender e crescer, e ser obediente à voz daquele profeta. Amado, se tem uma coisa que faz diferença na nossa vida, é obediência. Quando nós nos submetemos às autoridades na nossa vida. E isso é quando nós honramos aqueles que são chamados para estar em liderança. Pode ter certeza que Deus vai te colocar aonde Ele tem preparado para a sua vida. Nunca queira passar por cima de uma autoridade constituída. Nunca queira estar longe. Procure se aproximar, procure andar junto. Esse aqui é um grande exemplo, amado, que nós aprendemos, né? Desse relacionamento que Eliseu teve a partir do momento que Elias o chamou para estar junto. E aquilo que aconteceu na vida de Eliseu, né? Sendo o sucessor do profeta Elias. A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Então, Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Vamos entender aqui. Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Olha só. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, né? E dar continuidade naquilo que Elias estava fazendo. Ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Então aqui muda um pouquinho tudo aquilo que muitas vezes nós ouvimos, né? Porque ele queria fazer coisas maiores. Não. Ele queria se tornar herdeiro daquilo que Elias tinha, daquilo que Elias já tinha feito, né? E dar continuidade na verdadeira adoração. Elias, amado, foi um homem destemido mediante ao pecado do povo. Elias bateu firme contra o pecado. Eliseu estava pedindo para poder também dar continuidade a isso e levar ao povo a verdadeira adoração. Não é? Então isso é o grande exemplo que nós temos aqui desse momento entre Elias e Eliseu. Deixa eu ver outra coisa aqui para vocês. No item 3 da lição 6. Eliseu toma a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo, que o levou no redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja, olha só, a amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam, sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Então, essa lição, amada, ela vem nos mostrar isso. Que se nós somos chamados, se Deus nos separou, se o Senhor nos confiou um ministério, nós temos que ter pessoas juntos ao nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando e preparando pessoas para um dia estar substituindo no nosso trabalho. Essa é a grande lição que Elias e Eliseu dão para a nossa vida dentro do ministério. Não é ter ciúmes, não é ter medo do irmão, não é desconfiar das coisas, não. É procurar fazer com que as pessoas cresçam. Não é? E eu quero dizer uma coisa bem clara aqui para você. Não se preocupe, você que tem chamado, você que tem ministério. Porque é Deus que te coloca. Da mesma maneira que Deus fez aqui com Elias, trazendo ele num momento muito difícil, não é, do povo de Israel, para contender com Acabe e Jezabel. O Senhor também estava tirando Elias e dando a Eliseu a oportunidade de dar seguimento. Nós temos que entender isso, amado. É Deus que coloca, é Deus que confia, e esse mesmo Deus que confia é o mesmo Deus que tira no tempo determinado. Você não precisa ficar preocupado. O Senhor sabe o tempo determinado que Ele tem para o seu ministério, para a sua vida. Erga somente a sua cabeça, fique no centro da vontade do Senhor e deixe que Deus vai trabalhando e faça com que pessoas estejam caminhando junto com você, para que elas também possam crescer e olhar para você e ter você como um referencial.
né? A partir do momento que você não estiver mais, essa pessoa poder lembrar do legado que você deixou. Isso é fantástico, amado. Isso é uma lição grandiosa que o Senhor nos mostra nesse relacionamento de Elias com Eliseu e que se aplica dentro da igreja. Porque dentro da igreja nós temos que agir dessa maneira, trazer pessoas para estar junto conosco, pessoas que nos respeitam, pessoas que nos entendem, pessoas que reconhecem, né, o chamado que Deus tem nas nossas vidas e que querem estar junto conosco para que a obra do Senhor ela venha crescer. Vamos para a conclusão dessa lição 6. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, olha só, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus, que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então aqui nós falamos um pouquinho nessa lição 6, né, desse andar junto de Elias com Eliseu, né? Esse momento em que Elias estaria passando o ministério, né, para que Eliseu possa dar continuidade. E agora nós vamos entrar aqui na lição 7, né, essa que nós vamos fazer agora completa, que é o ministério do profeta Eliseu. Texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha aqui, amado, isso está em 2 Reis 3,11. Olha aqui o comentário, né, que fizeram a respeito de Eliseu, que ele deitava água nas mãos de Elias. Isso quer dizer o quê? Ele cuidava de Elias, ele estava junto com Elias, né? Ele foi chamado para ser sucessor de Elias, mas ele honrou o seu ministério respeitando o profeta e andando junto com o profeta. Leitura bíblica em classe, 2 Reis 3. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas em vossas mãos. Então isso aqui foi um dos primeiros milagres que Eliseu estava fazendo. Outro, né, 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, presta atenção, amado, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam vasos, e elas os enchiam. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto.
Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe na panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amados, esses versículos que nós lemos aqui mostram os 3 milagres, né, que, através da palavra do profeta Elias, começaram a acontecer. Primeiro, as águas, né, brotaram da terra, dando aquilo que necessitava o exército para poder vencer os moabitas. Segundo, foi aquela mulher, filha dos profetas, que não tinha nada, e o azeite multiplicou nas botijas dela. E outro foi essa questão desse envenenamento, né, na alimentação deles, onde Eliseu coloca a farinha, e ali todo o mal ele é exterminado. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram o vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, reis bons e reis maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e reis maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma com que eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Então o livro de Reis, ele mostra para a gente, amado, muitos reis que foram tidos como os reis maus. Por quê? Porque eles se afastavam da presença do Senhor. Eles levavam o povo a cometer a idolatria, que era um grande pecado, né? E distanciavam o povo da presença de Deus. E Deus levantava sempre os seus profetas para poder trazer correção para esses reis. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, filho de Acabe aqui, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, esses 3 reis aqui, eles se reuniram para poder guerrear contra os moabitas. Porém, 2 desses reis, eles estavam totalmente distantes da presença do Senhor. Somente o rei Josafá, ao qual Eliseu, né, deu ouvido para que pudesse responder em conformidade àquilo que Deus queria. Porque Josafá estava realmente levando o povo à adoração ao verdadeiro Deus. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria esse milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Amados, presta atenção. Nós estamos vendo aqui 3 reis, dois deles considerados reis maus, somente um, Josafá, que era aquele que estava andando em conformidade ao Senhor. Mas através da vida de Eliseu, né, olhando para a vida de Josafá, não houve chuva, não houve vento, mas a água brotou na onde eles estavam ali. E não somente isso, né, para trazer condição para eles para a guerra, eles venceram os moabitas. Isso eu quero dizer o que para você? Continue firme na posição que Deus tem para a sua vida. Não deixe que as pessoas que estão ao seu lado, que estejam fazendo coisas erradas, venham a desviar o foco seu. Continue na presença do Senhor, porque o Senhor vai honrar você. Nós estamos vendo aqui, por causa de Josafá,
o Senhor fez esse milagre acontecer. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam de seus maridos para prover-lhe o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimento, dívidas e ameaça dos filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Então, aqui é um relato muito interessante, porque essa mulher era casada com um dos servos, dos profetas, da escola de profeta. E esse rapaz ele vem a falecer, e deixando essa mulher viúva com seus filhos, e não somente isso, mas deixando dívidas também. E naquela época, se um credor viesse receber e não tivesse como ser pago a dívida, ele tomava os filhos e os levava com um escravo para pagar até a dívida. Então, aquela viúva, ela clama, ela pede a Eliseu. E Eliseu, reconhecendo a necessidade daquela mulher e sabendo quem era aquele rapaz que havia falecido, que estava junto com eles, o Senhor dá a oportunidade a Eliseu de realizar um grande milagre, atendendo a necessidade daquela mulher. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Isso aqui é outra coisa que nós falamos muito. Deus ele vai usar o que você tem, para fazer um grande milagre acontecer. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Quando Elias operou o milagre na vida daquela mulher viúva, que ela tinha pouca farinha, foi da mesma coisa, ela tinha pouca coisa, mas o que ela tinha, Deus usou. E aqui novamente nós vemos na vida de Eliseu. O Senhor pega aquilo que ela tem e multiplica. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Usar o que você tem, para que o nome dele seja glorificado. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível um pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ele fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Olha que milagre maravilhoso. E esse mesmo Deus que Eliseu servia, que operou esse grande milagre, através do profeta, é o Deus que nós servimos. Deus que quer operar milagres e fazer maravilhas, através da nossa obediência e sinceridade com o Senhor. Item 3 do tópico 2, fé, obediência e família unida. Amado, preste um pouquinho atenção no que vai ser lido aqui agora, nesse momento. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu, olha só, e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Diga glória a Deus. Você que está me assistindo, você que está aí com a sua família, assistindo essa aula de hoje. Olha aqui, amado, que coisa maravilhosa, quando realmente uma família está unida diante de um propósito que é servir o Senhor. Os milagres, eles começam a acontecer. O Senhor vai operando, o Senhor vai derramando, porque o propósito e o objetivo é um só, estar servindo ao Senhor. E isso acontece, você não precisa ficar alarmando para todo mundo, não. Você na sua intimidade vai buscar de Deus e Deus vai responder. Foi por isso que Jesus disse, quando nós temos que orar, para que nós entremos no nosso quarto, fechar a porta, orar a Deus em oculto, que Deus em oculto, que ouve em oculto, vai responder às nossas orações. Então, amados, isso é relacionamento, isso é fé com o Senhor, e isso dentro de uma família faz uma grande diferença. Item 3, a morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal.
Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Olha só, eles eram treinados a entender aquilo que Deus queria. Então eles viviam, né, como se fosse uma escola ali, aprendendo a obedecer às coisas que Deus havia determinado. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da residência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. Então olha só, né? Eles eram separados justamente para serem preparados para ir de encontro com as inverdades que aqueles reis colocavam, né? E muitos nós sabemos que eram perseguidos e até mortos, né? Então isso faz parte de todo esse contexto. A morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimento, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela!" Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o grande milagre. Então nós vemos aqui, né? Olha que maravilha. Eliseu pede a um servo para preparar um ensopado, e ele, tentando buscar algumas coisas para fazer esse preparo, ele pega algumas plantas ali, né? Que, como o autor escreveu aqui, os pepinos silvestres que continham veneno, e coloca no meio da panela. Mas quando eles perceberam que aquilo ali estava com veneno, né, porque com certeza alguns ali conheciam o que era aquilo, eles gritaram. E quando gritaram, Eliseu pediu: olha, traz a farinha. E misturou farinha naquele ensopado, né, e a morte saiu da panela. Né? Olha a presença de Deus na vida do homem de Deus, de um profeta verdadeiro, né, que anda na presença do Senhor. A conclusão dessa aula de hoje, da aula 7. Dos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida de seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes, né? Então aqui nós vemos o Senhor confirmando o ministério do profeta Eliseu. Elias havia, né, sido levado, agora Eliseu estava assumindo, né, a condição de profeta. E nós sabemos muito bem os milagres que começaram a acontecer através da vida do profeta Eliseu. E com isso, né, aquela escola de profeta continuou, né, sendo trabalhada para levantar homens ali que pudessem ir contra os erros e os pecados e mostrar a direção certa ao povo de Israel. Na semana que vem, amado, nós vamos falar, né, agora nossa lição já vai estar em ordem, nós vamos falar sobre Naamã, curado da lepra, né, que foi outro milagre através da palavra do profeta Eliseu que aconteceu na vida de Naamã. Bem, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse ensinamento, que nos mostrou, Pai amado, o relacionamento que havia entre Elias e Eliseu. No tempo em que Eliseu caminhou com Elias, ele foi obediente, não é como diz a palavra, ele deitou água nas mãos do profeta Elias. E ele foi o sucessor, Pai, aquele que deu continuidade ao ministério. Pai amado, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar, nos ensinar, Pai amado, como nós devemos nos portar mediante ao nosso ministério. Pessoas que possam estar junto conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Levanta, Senhor Deus, obreiros, levanta, Senhor Deus, homens, mulheres tementes ao Senhor, que querem somente, Senhor Deus, servir ao Senhor e continuar continuar no caminho, servindo com alegria, Senhor Deus, e fazendo a tua obra. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, nossas falhas, porque muitas vezes, Senhor Deus, pessoas se sentem ciumadas, e isso não pode acontecer, Senhor, para que a tua igreja ela venha crescer, para que a tua igreja possa, Senhor Deus, experimentar as maravilhas do Senhor. Nós temos que ser, como foi dito aqui, uma família unida, caminhando juntos, Senhor Deus, na mesma direção e com o mesmo propósito. Abençoa cada um dos teus filhos
que estão assistindo esta aula de hoje e que eles possam refletir, Pai, naquilo que nós falamos e no grande exemplo que foi Elias e Eliseu no ministério do Senhor. Por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Eu quero nesse momento aqui estar orando pelos nossos dizimistas, ofertantes. Quero orar aqui pelos profissionais de saúde. Quero também orar pelo evento que nós vamos ter, né, ao ar livre no sábado. Né? Então, mulheres, estejam aí preparadas, estejam aí unidas, porque com certeza pessoas de fora estarão vindo para poder participar deste evento e que nós possamos, como foi no evento passado, não é? Fazermos algo um pouco melhor, para que cada vez mais nós possamos manifestar a glória do Senhor na vida das pessoas. Amém? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada um dos nossos dizimistas, ofertantes. Eu peço, Deus amado, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, para que esse projeto da nossa igreja, né, ele seja concluído, Pai, para que nós tenhamos a liberação para iniciar a construção do templo, para que nós venhamos poder sair do aluguel, para que, Senhor, nós possamos investir o dinheiro nas famílias e ajudar aqueles que precisam. Pai, abençoa a vida de cada um dos teus filhos que entendem a tua palavra e tem nos ajudado a honrar os compromissos com a tua igreja. Pai, eu peço pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que, Senhor Deus, precisam conhecer do Senhor. Dê oportunidade de salvação. Visita, Senhor Deus, a avó do nosso irmão Renan. Visita, Senhor Deus, a Jennifer, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que pode curar e mudar todas as coisas, Pai. Senhor, eu quero pedir também pelo evento de sábado. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, usando a vida dessas mulheres, que são guerreiras, que estão conosco, Pai, desde que chegamos, Pai amado, para estar dirigindo a Tua igreja. Que o Senhor possa, Pai, cada vez mais aumentar, Senhor Deus, a comunhão entre elas, para que o Teu nome seja glorificado. E que sábado nós tenhamos um dia grandemente abençoado para a honra e glória do Teu nome. Por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Que Deus te abençoe. Quinta-feira, né, nós teremos ali o nosso culto presencial, né? Esteja lá junto conosco, para que você possa estar ali orando conosco. Né? No sábado, nós teremos o evento com as mulheres. No domingo, das 9 às 11 e das 18 às 20 horas. Né? Conto com vocês para estarmos cultuando e adorando o nome do Senhor. Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe, tenha uma boa noite, né? E até quinta,